Todos sejam bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre São José, sobre o grande patriarca, o pai adotivo de Jesus, São José. Na verdade, o dia de São José nós celebramos dia 19 de março, propriamente dito. Então, sempre cai na quaresma. E a quaresma que é um tempo de sobriedade, um tempo em que a igreja nos convida à conversão e nos convida principalmente a nós meditarmos sobre a paixão do Senhor. Né? Um tempo em que nós não cantamos glória, que nós não cantamos aleluia, como que guardando na nossa garganta, no nosso coração, esse aleluia, esse glória que vai ser entoado depois no sábado santo, justamente na vigília pascal, já comemorando a ressurreição de Jesus. Porém, o dia de São José é um dia atípico, em que a igreja para. E mesmo assim ela vai lá e canta esse pai putativo, o pai adotivo de Jesus, o glória a Deus nas alturas. Pois bem, aconteceu um fenômeno atípico, podemos assim dizer, esse ano, porque caiu no domingo. E o domingo tem prioridade sobre qualquer festa, sobre qualquer solenidade, justamente porque nós comemoramos a Páscoa semanal em cada domingo, e muito mais ainda neste tempo forte da quaresma. Pois bem, então, a igreja no Brasil antecipou a solenidade, a festa de São José, para sexta-feira, e aqui na Espanha se comemorou hoje. Enquanto no Brasil foi antecipado para o dia 18, aqui foi prorrogado para o dia 20. Então eu acredito que entre uma coisa e outra eu estou a tempo ainda de falar de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la, publicamente pensou em despedi-la secretamente. Mas o que lhe veio esse pensamento, apareceu um sonho, um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual lhe pôs o nome de Jesus. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a minha proposta é justamente nesses vídeos que eu faço, que são bem artesanais, que eu feito com câmera de celular, feito de uma forma bem precária, mas a minha preocupação não é tanto com envelope, até porque também não tenho disposição e recursos para poder fazer uma coisa melhor, e nem tempo também não disponho. Então fiquem atentos mais ao conteúdo, não tanto à performance daquilo que vem a ser o vídeo. Pois bem, a minha proposta nesses vídeos no meu canal é aprofundarmos o Evangelho, aprofundarmos a liturgia, naquilo que um padre pode fazer, por exemplo, dentro de uma homilia da missa, em que o tempo é muito restrito. Então, o padre tem tanta liberdade, eu tomo aqui a liberdade para aprofundar a palavra de Deus, porque aquilo que a gente sempre gosta de falar, que nós vamos conhecendo a Deus por meio da sua palavra. Deus se dá a conhecer, Deus se revela a cada um de nós. E assim que nós acolhemos a sua revelação, acolhemos a sua palavra, nós vamos amá-lo. E aqui está a grande meta de todo ser humano que vem a esse mundo, que é amar a Deus. Mas amar a Deus como Deus quer ser amado. E acreditar naquilo que Deus revelou de si mesmo para cada um de nós, e assim servimos a Deus, e assim também temos a glória depois da nossa morte, depois desse passamento. Então a pergunta
Quem é São José? Quem foi São José? Qual a importância de José? Mas antes, para eu poder entender José, eu tenho que entender quem é Jesus. Então, claro, meus irmãos, que quando a gente fala de Jesus, entra a minha relação pessoal com Ele, a minha relação com Ele, que Ele pode mudar a minha vida, que Ele vem me trazer a salvação, que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu Salvador. Mas eu tenho que ter em conta aquilo que a igreja ensina de Jesus Cristo, que Jesus é verdadeiro Deus, vero homo, vero dei, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Então é Deus sem deixar de ser homem, é homem sem deixar de ser Deus. Então Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas realmente distintas. Muitas das vezes as pessoas falam assim, por exemplo, os católicos adoram o mesmo Deus do Islã. Não, né? Alá é outra concepção. Porque nós não adoramos só o Pai. Né? Nós não adoramos apenas o Pai. Nós adoramos o Filho. E nós adoramos o Espírito Santo. Porém, nós não adoramos três deuses porque nós não somos triteístas. Como também nós não subordinacionamos o Filho como inferior ao Pai, porque também nós não somos subordinacionistas. Como também nós não adoramos só o Filho, porque nós não somos cristomonistas. Como também nós não dizemos que o Filho foi adotado pelo Pai, porque nós não somos adocionistas. Nós cremos que há um só Deus entre as pessoas distintas. E esse Deus envia seu Filho, que é tão Deus quanto ele, o Espírito Santo, por meio do Espírito, em que se faz homem no seio de Maria, sempre virgem. Então Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele é um de nós porque assumiu a nossa carne no seio de Nossa Senhora. E ao mesmo tempo ele é um com o Pai, porque compartilha com o Pai a mesma substância, a sua mesma natureza. Então, quando eu tenho bem claro isso, eu posso entender porque, por exemplo, eu chamo Maria Mãe de Deus. A gente chama Santa Maria Mãe de Deus. Então a teologia usa um termo do latim chamado communicatio idiomatum, ou seja, quando a propriedade de cada natureza acaba se relacionando com outra. Por exemplo, eu digo assim, Jesus é onipotente, né? Então Jesus é onipotente enquanto é Deus. Enquanto fosse homem, não, porque a natureza humana não tem essa onipotência. Mas quando eu falo do Sagrado Coração de Jesus, então eu estou contemplando um atributo humano que é o coração, porém atribuindo a relação com a divindade, porque é um coração divino e humano. Daí que a gente vai chamar, por exemplo, Maria Mãe de Deus. Isso tem que ter bem claro, aqui a minha proposta é justamente ensinar isso para vocês. E aí, quando eu tenho bem claro isso, eu vou entender esse evangelho que agora há pouco eu escutei, Mateus, no capítulo 1, e que São Mateus escreveu principalmente para os judeus, ou seja, para cristãos, para discípulos de Jesus, oriundo do judaísmo. Diz a tradição que foi escrita em Jerusalém. E a preocupação de São Mateus é dizer aqui que Jesus, ele é o Messias. A gente sabe por evangelho que Mateus ou Levi, dois nomes, assim, um nome romano, nome hebraico, ele era cobrador de imposto. Então a gente vai percebendo no evangelho de Mateus que há muitos números, há muitas parábolas com cifras, coisa própria de publicano. Mas a preocupação dele também é essa que a gente vê sempre no seu evangelho, estava escrito. Por quê? Porque ele está querendo justificar para os judeus que Jesus é o Messias prometido a Israel. Então, esse ungido do Senhor que foi prometido a Israel por séculos, e a nós que somos gentios, é o próprio Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo. E aí, nós vamos ver que José vem dar a condição social a Jesus. Quando nós vamos vendo que José era da tribo de Judá, como era prometido a Israel, era da casa real do rei Davi. Então percebemos isso, humanamente dizendo. Dá essa legalização para Jesus como Messias, como ungido, como Cristo. E ele
enquanto oriundo de Maria, Maria sempre virgem, ele é Deus. Algumas coisas que nós vamos olhar para José aqui nesse evangelho, muitas das pinturas, principalmente orientais, os gregos, pintam um José idoso, velho. Eu acredito, como outras pessoas também, como outros autores, que não, José era jovem. Porque nós vamos ver José depois peregrinando para o Egito. Numa viagem muito longa, alguns dizem até 15 dias. Que havia a viagem feita pelo deserto e havia a viagem de Belém ao Egito feito pelo litoral, né? Que seria mais rápido, porém mais perigoso por conta dos soldados de Herodes, que é o trânsito em que nós teríamos muito peregrinos, provavelmente teria mais soldados para poder interceptar a Sagrada Família. Já pelo deserto seria mais perigoso, mais longo, mas seria mais seguro, nós podemos assim dizer. Vemos José, um jovem. A Bíblia atribui um adjetivo para ele, sádic. Ou seja, ele é justo. E quando a Sagrada Escritura vem dizer que alguém é justo, na verdade é um sinônimo para dizer que era santo. José é santo. Evidentemente que só Deus é santo, mas alguém é tão santo ou menos santo à medida que está próximo de Deus, porque é Deus que vai comunicando a sua santidade. É Deus que faz os seus santos. Assim como nós contemplamos que a criatura, meramente criatura, mais santa de todas é a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora viveu atrelada a Jesus. Ninguém amou tanto Jesus nesse mundo como a Virgem Maria, e ninguém tanto ama Jesus no céu como a Virgem Maria. E digo enquanto criatura. Então, Nossa Senhora é Santíssima. Porém, abaixo de Nossa Senhora vem a figura desse homem escolhido por Deus, desse homem predestinado, desse homem eleito de Deus, desse homem puro, desse homem justo, desse homem que o Evangelho não vem nos registrar nenhuma palavra saída da sua boca, apenas gestos. Então José é um homem de ação, José é um homem de contemplação, José é um homem da escuta, José é um homem da interpretação do oráculo do Senhor, José é um homem obediente e humilde. E todas essas características em José, podemos dizer que nós encontramos em grau superlativo. Deus entregou a esse homem, chamado Pater et Custodius, ou seja, pai e guardião, o pai putativo, o pai guardião, pai protetor, o pai adotivo de Jesus, aquele que vai guardar os presentes, os tesouros mais preciosos de Deus enviados aos homens, que é o próprio Jesus e a própria Nossa Senhora, sua mãe e nós. Assim como nós dizemos que Nossa Senhora é nossa mãe porque Jesus nos deu ela aos pés da cruz e porque a igreja, enquanto corpo místico, a gente tem que ter bem clara essa verdade bíblica, a igreja é um corpo místico, um corpo em que se compõe de membros que são unidos e dinamizados pelo Espírito Santo e que tem em Cristo a sua cabeça. Assim como Maria é como se fosse o elo entre os demais membros e a cabeça, e ela vem a ser a nossa mãe, podemos dizer em certo sentido, não no sentido, né, tão forte como dizemos que Deus é nosso pai também, ele vem a ser o nosso pai, exerce uma certa paternidade espiritual sobre cada um de nós, por isso que José é chamado protetor da Igreja Católica, universal da Igreja Católica. Na própria iconografia de São José, ele é apresentado com lírio, simbolizando a virgindade, significando e simbolizando o coração íntegro. Então a integridade corporal daquele que é virgem significa que ele desposou a Deus e foi desposado por Deus e simboliza também a fidelidade. O lírio, que é uma flor estupenda, linda, belíssima, mas mesmo que nasce em meio à imundícia, ao lamaçal. José, então, esse eleito de Deus que surge mesmo em meio ao lamaçal do pecado. E aí, o Evangelho nos narra que esse homem foi destinado. Sim, teve Maria como a sua esposa, como a sua eleita. E se dividia entre o noivado, o casamento naquela época, e noivado, e depois propriamente o casamento que trazia para dentro da sua casa, e a partir daí começavam a coabitar juntos, viver juntos. O que vai acontecer é que, nos diz Santo Agostinho que a Virgem Maria fez um voto de virgindade
a Deus, né? Por causa disso que a gente vai perceber isso, por exemplo, lá em Lucas, que ela pergunta como isso vai acontecer se eu não conheço o homem, né? Dando a entender que ela prometeu ela entregar seu coração em consagração ao Senhor. Recordando, por exemplo, dia 21 de novembro, nós celebramos a entrega de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Bom, de qualquer forma, nós vamos perceber que José, quando viu Nossa Senhora grávida, ficou totalmente perplexo. E podemos imaginar também o coração de Maria. Por quê? Porque diante de uma situação dessa, inusitada, em que uma mulher ficava grávida fora do casamento, e ainda ele não havia consumado, e tampouco consumou depois do seu casamento legal, porque Maria é sempre virgem, ele ficou nesse impasse. Como acreditar que ela é virgem e acreditar que ela é mãe? Porque são duas coisas paradoxais. Ou uma mulher é virgem, uma mulher é mãe, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe, pela própria história bíblica, que houve casos de milagres de mulheres estéreis que deram à luz, como, por exemplo, Sara, que era esposa de Abraão, que teve com mais de 70 e poucos anos, 75 anos, Isaac, ou a mãe de Sansão, que era estéril, ou a Ana, que era mãe de Samuel, mas ou até mesmo João Batista, Isabel, a mãe de São João Batista, que era estéril também. Agora, uma mulher virgem, para se cumprir aquilo que foi dito em Isaías, no capítulo 7, no versículo 12, né, versículo 4, perdão, eis que será dado o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Deus conosco, Deus Emanuel. Diante dessa situação, duas opções. Ou ele devolvia Maria para seus pais, e ia ser uma vergonha pública, ou ela seria apedrejada, entregaria para os anciãos, e os anciãos provavelmente aplicariam a lei, né, de Moisés, que prevê o apedrejamento, prevê a lapidação até a morte. E diante dessa perplexidade, tanto do coração de Maria quanto de José, Deus intervém, aparecendo em sonhos para ele. E ele acredita. E aí nós vamos vendo a prontidão dele. Vemos Deus mudando os planos de José, como Deus pode mudar meus planos também como os seus. Nós vamos ver então a mão de Deus conduzindo José, sem que José soubesse, depois que ele assume Maria, indo para Belém, por ordem do imperador romano Tibério César Augusto, que queria o recenseamento para saber quantos homens tinha a população, para saber quanto que poderia cobrar de impostos, para saber quantos soldados poderiam dispor. Mas esse imperador pagão estava cumprindo a vontade de Deus, sem saber, a mão de Deus conduzindo tudo, a sua providência conduzindo tudo. E lá em Belém Jesus nasce, não encontrando respaldo entre os parentes de José, porque José era de Belém, era belamita, a casa do pão, Belém, Bet-Além, a casa do pão. E Jesus nasce, então, como a gente celebrou no Natal, numa hospedaria. Depois nós vamos ver 8 dias depois, a circuncisão, Brit Milá, quando acontece a circuncisão de Jesus, e José assume legalmente Jesus como se fosse seu filho, e impõe o nome dado por Deus, que é Yeshua, Jesus, que significa Deus salva, Javé salva. Passa-se mais 32 dias, portanto 40 dias, para se cumprir a lei de Moisés. José leva o menino para o templo de Jerusalém, e lá temos a cena de Simeão e Diana, quando Simeão toma o menino e louva a Deus e diz que o menino é luz das nações e glória do povo de Israel, com uma espada de dor, o menino seria causa de contradição, muitos o amariam, outros o odiariam, e a sua erguer muitas pessoas, derrubar outras, e que uma espada de dor transpassaria o coração de Nossa Senhora. E com certeza essa espada também, por antecipação, também transpassou o coração carinhoso de José. José que teve a graça de escutar dos lábios de Jesus a palavra Pai. José que ensinou para Jesus uma profissão, as principais orações. A figura que nós podemos ver de José, que é necessário nós termos desse mundo tão feminista, desse mundo que nós vemos sexismos, ideologias, e que é necessário, a própria psicologia fala, para um crescimento saudável, a figura de um homem, plenamente homem, a figura de uma mulher, plenamente mulher.
a masculinidade que Deus imaginou para ser sustento e providência para toda a família. José é esse exemplo para nós de homem, de virilidade, de força, de castidade. Só os viris podem ser castos, lutar contra a sua própria carne. Depois nós vamos ver José, quando os 6 magos vêm visitar. Mateus nos diz que há um espaçamento de 2 anos entre o nascimento de Jesus e a visita dos magos do Oriente. Nós, muitas vezes, colocamos o presépio como se fosse uma coisa só e não é. E aí encontram o menino Jesus com José, com Maria Santíssima, e podemos dizer, por suposto, também com José. E aí nos diz que quando os magos voltam por outro caminho, o anjo aparece em sonho para José de uma forma imediata, ou seja, imaginemos alguém dormindo e tem um sonho, e lá na calada da noite, 2h30 da madrugada, 3 da madrugada, vamos mudar. Não espera nem o sol nascer, pega tudo e vão fugir para o Egito. E aí nós vemos eles indo para o Egito. E diz a tradição que ficou mais ou menos uns 5 anos lá no Egito, no país estrangeiro, no país idólatra, no país pagão, no país que o povo judeu, muitos séculos atrás, tinha sido escravos. E que coisa bonita, meus irmãos, depois de um tempo, também avisado em sonhos, José volta por um outro caminho, não mais para Belém, que era sua terra natal, recordemos que ele era belamita, mas para Nazaré. E lá em Nazaré, Jesus é criado. Lá em Nazaré, Jesus é chamado de Nazoreu, o Nazareno, ou seja, oriundo de Nazaré. E nos diz a tradição também que quando José morre, Jesus teria 19 anos de idade. Por causa disso, José, além de ser invocado como santo da providência material, então aqueles que têm problema com emprego, problemas financeiros, o santo da família, ou seja, tem muitas pessoas que além de pedir a Santo Antônio um bom casamento, pedem a São José. O santo da pureza também, ou seja, os casais, o marido, a mulher pode pedir que São José passe o lírio da pureza sobre seus esposos ou sobre a esposa para preservá-los de todo adultério. José é invocado como patrono da boa morte, porque morreu entre os braços de Jesus e de Maria, da morte doce. No ritual antigo, acredito que até hoje também, boa parte de nós vamos morrer em um hospital, às vezes entubado, mas até onde se dá para ter consciência, o católico é convidado a morrer tendo presente os nomes de Jesus, de Maria e de José na sua boca. A gente vai lembrar, por exemplo, nas aparições de Fátima, São José aparecendo também na última aparição, em outubro de 1917, São José apareceu abençoando o povo também. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa espanhola, reformadora do Carmelo, no século XVI, 1500 e pouco, ela dizia que tudo o que ela precisava de uma forma urgente, ela recorria a São José. Então somos convidados a sermos devotos de São José, a sermos como José, abertos ao plano de Deus, a esse homem obediente, esse homem silencioso, esse homem casto, esse homem virgem, esse homem puro, esse homem forte, esse homem trabalhador, esse homem aberto aos planos de Deus, que veio mudar os planos dele. E uma coisa, isso aqui eu posso dizer como fruto da minha reflexão pessoal, não tanto em algum livro que eu li, alguma reflexão que eu escutei, ou alguma formação que eu tive, mas meditando sobre esse mistério de São José. Porque assim como houve uma trindade e há uma trindade no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de uma forma analógica, em toda analogia, toda comparação, existe um compasso e um descompasso, existe uma proporção e uma desproporcionalidade. Existe, podemos dizer, aquilo que é semelhante e existe uma dessemelhança ainda maior. Podemos ver em Jesus, Maria e José um certo espelho, uma certa reluzência, um certo reflexo da Trindade do céu. Por que talvez Deus permitiu que José morresse antes de Jesus, antes de começar o seu ministério público? Aqui vai uma opinião pessoal do Padre Marcos. Jesus, quando nós pegamos todos os evangelhos, os 4 canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vamos vendo as parábolas, os discursos, os ensinamentos de Jesus, Jesus sempre deixa bem claro que ele tem um pai.
Esse Pai é Deus. E Ele é o Filho. Então Jesus nos revelou isso. Jesus revelou que há um Filho e que, por Ele ser o Filho verdadeiro, literal, substancial, há um Pai. E porque é um Pai e é um Filho. E depois, na última noite da vida de Jesus, principalmente a gente vai ver isso em João, lá do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus revela uma terceira pessoa, o Paráclitos, o Consolador, o Defensor. Ele revela que há o Pneuma Ruá, que há o Espírito Santo. Né? Então Jesus, ele revela que há um Espírito Santo. Né? Um Ruá, Ruá é sopro, né? Um Kadosh Ruá, Kadosh Ruá, o Espírito Santo. Jesus chama de Espírito da Verdade. Então, que em Deus há um Pai, há um Filho e há um Espírito Santo entre eles, que é Deus também, então, quanto o Pai, quanto o Filho. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, talvez Deus permitiu que José falecesse antes, para que não confundisse em nenhum momento a cabeça das pessoas, dos discípulos, dos apóstolos, dos ouvintes de Jesus, sobre a sua paternidade, sobre a sua filiação divina e a paternidade divina com relação a ele. E olhando para Maria se destaca também a virgindade perpétua da Virgem. Aqui na Espanha eu gosto muito, cada país chama Nossa Senhora de um jeito. Então, Your Lady, Nossa Lady, e na língua inglesa, Notre Dame, na língua francesa, Nossa Dama. Nós, de língua portuguesa, chamamos Nossa Senhora, porque Jesus é nosso Senhor. O pessoal da Itália é La Madonna, né? Mas aqui na Espanha se diz La Virgen. Então V soa como B, La Virgen, para destacar a virgindade da Virgem, a virgindade de Nossa Senhora, a virgindade de Maria. E quando nós destacamos essa virgindade não só antes do parto, não só depois do parto, mas durante um parto, porque o santo diz que assim como a luz passou pela vidraça e não rompeu, o Filho de Deus passou pelo seio da Virgem sem romper, mas muito pelo contrário, consagrando ainda mais. Então essa virgindade destaca para nós que ele é verdadeiramente Deus, como também contemplando a virgindade de José. Se destaca isso, que ele é Deus. Todos os dois, José, Maria, apontando para Jesus. Então, irmãos, vamos pedir a intercessão dele, que ele venha visitar nossas famílias, que venha alcançar a providência material que precisamos, a providência espiritual que necessitamos, bons casamentos para aqueles que desejam casar, a virtude da prudência, da pureza e da perseverança para nós sacerdotes, para os consagrados, para as consagradas, para você que é casado, bons matrimônios, que passe o brilho da pureza, que venha alcançar a fidelidade conjugal, a fidelidade também sacerdotal. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão de São José e da Virgem Maria. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós permaneça para sempre. Amém.